Olá pessoal do oitavo ano da Rede Municipal de Ensino de Picos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rubens Leal da disciplina de História. Gostaria de convidá-los a assistir a nossa aula de número 28, onde faremos a revisão geral dos conteúdos do terceiro bimestre que envolvem os meses de agosto e setembro. E você poderá acompanhar no seu livro didático todo esse conteúdo entre as páginas 120 e 205. Vamos nessa então? Então pessoal, nesses meses de agosto e setembro, nós nos atemos principalmente à história do Brasil. Contar todo o período que envolve desde a vinda da família real portuguesa até o processo de proclamação da República no Brasil. Lembrando que a vinda da família real portuguesa ocorreu efetivamente em 1808. A família real, liderada por Dom João VI e toda a corte portuguesa, vieram numa espécie de fuga para o Brasil, que era a principal colônia portuguesa, por conta da invasão de Napoleão Bonaparte a Portugal. Por que Napoleão Bonaparte, imperador da França, invadiu Portugal, professor Rubens? Porque Napoleão, na tentativa de enfraquecer a economia de sua grande rival, a Inglaterra, estabeleceu o bloqueio continental, proibindo todos os países europeus de comercializarem com a Inglaterra. Só que Portugal continuou mantendo esse comércio clandestino com a Inglaterra. E quando Napoleão soube que Portugal estava descumprindo o bloqueio continental, reuniu suas tropas e invadiu Portugal. Dom João VI, ao saber da invasão napoleônica, reuniu a corte portuguesa, a sua família e fugiu para o Brasil. De modo que quando Napoleão chegou em Lisboa, a capital portuguesa, a corte e a família real já estavam em alto mar com destino ao Brasil. Chegando ao Brasil em 1808, Dom João VI dá início a uma série de transformações que vão provocar o processo de independência do Brasil. E eu gostaria de citar algumas dessas transformações. Já em 1808, ele abriu os portos do Brasil às nações amigas, ou seja, era o fim do pacto colonial. A partir de 1808, com a chegada da família real ao Brasil, praticamente o Brasil ganhou a liberdade comercial, já é o primeiro passo da independência. Segundo, Dom João VI começou a criar todo um aparato administrativo. O Rio de Janeiro basicamente tornou-se a capital do reino português. Portanto, foram criados no Brasil, durante esse período da família real presente aqui, foram criados o Banco do Brasil, a Imprensa Régia, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a Academia Militar, duas faculdades de medicina no Brasil, as primeiras faculdades do país, da colônia, uma em Salvador, na Bahia, e outra no Rio de Janeiro, que era a capital naquele período. O Brasil também conquistou dois territórios vizinhos nesse período. Conquistamos em 1809 a Guiana Francesa e em 1816 a província da Cisplatina. Claro, esses territórios não são mais nossos, mas foram por um período de tempo. O Brasil tornou-se Reino Unido, foi elevado à categoria de Reino Unido, deixava, portanto, de ser colônia, ou seja, foi um aparato de transformações. A vinda também da missão artística francesa para o Brasil, liderada por Debré, tudo isso desencadeou um processo que vai dando uma certa autonomia ao Brasil. E essa autonomia vai desencadear de modo efetivo o dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro liderou o processo de independência. Dom Pedro era o herdeiro do trono português, filho de Dom João VI, e em 7 de setembro de 1822, Dom Pedro liderou o processo de independência e o Brasil finalmente libertou-se de Portugal. Começava aí o primeiro reinado, com Dom Pedro I, primeiro imperador brasileiro. O primeiro reinado vai se estender de 1822, quando foi proclamada a independência, até 1831, quando Dom Pedro I renunciou ao trono brasileiro e voltou a Portugal. Durante esse período do primeiro reinado, Dom Pedro teve uma série de desafios para resolver. No primeiro deles, assim que ele proclamou a independência, 5 províncias rebeldes não queriam aderir ao processo e teve que ter embate, conflito nessas províncias para que elas aderissem de modo forçado ao processo de independência. Essas províncias rebeldes foram Maranhão, Pará, Piauí, Bahia e Cisplatina. A princípio não queriam aderir à causa da independência, mas depois de uma ocupação de tropas enviadas por Dom Pedro I, elas terminaram cedendo e aderindo ao processo. Outro aspecto que foi um desafio para Dom Pedro I foi o reconhecimento externo da nossa independência. O Brasil proclamou sua independência em 7 de setembro de 1822, mas nenhum país apoiou a princípio. O primeiro apoio veio apenas em 1824 e foi dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro país a apoiar o nosso processo de independência, em seguida a Inglaterra, e logo depois Portugal reconheceu oficialmente a nossa independência. Outro desafio de Dom Pedro foi elaborar a primeira Constituição do Brasil. E ela foi imposta em 1824, é uma Constituição de caráter autoritário
estabelecia uma monarquia hereditária, estabelecia o catolicismo como religião oficial, o voto censitário, ou seja, baseado na renda, só votava e podia ocupar cargos públicos quem tivesse renda comprovada, e a existência de 4 poderes que foi definida nessa Constituição de 1824. O poder executivo, o legislativo, o judiciário e o poder exclusivo do imperador, o poder moderador que era maior que os outros 3. Dom Pedro terminou sofrendo uma série de críticas, se envolveu numa guerra da Cisplatina, perdeu esse conflito. Houve o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que fazia críticas a Dom Pedro, e ele passou a sofrer mais críticas e terminou renunciando ao trono brasileiro e voltando a Portugal. Em 1831, começa o período regencial. Com a renúncia do imperador, o Brasil passa a ser governado por regentes. Durante o período regencial, haviam basicamente 3 partidos políticos importantes no Brasil. O Partido Conservador ou Moderado, o Partido Liberal ou Exaltado e o Partido Restaurador. Começou a regência com a regência trina provisória, que a única coisa que promoveu durante os meses que esteve no poder foi a suspensão do poder moderador, aquele poder que era exclusivo do imperador e era maior que os demais. Depois veio a regência trina permanente, que criou a Guarda Nacional, que é um embrião do Exército Brasileiro, e o Ato Adicional de 1834, que estabelecia a criação de assembleias legislativas provinciais, transformava o Rio de Janeiro em município neutro, a capital do Brasil, e transformava a regência trina, composta por 3, em regência una. E foram 2 regentes unos, que governaram sozinhos, o Padre Feijó e o Araújo Lima. E durante a regência una do Padre Feijó e do Araújo Lima, surgiram 5 revoltas regenciais no Brasil, que colocaram em risco a unidade política e territorial do país, porque algumas dessas revoltas queriam romper com o Brasil. Quais foram essas revoltas, professor? A revolta dos malês na Bahia, a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, a sabinada mais uma vez na Bahia e a balaiada no Maranhão, que contou com o apoio de rebeldes piauienses. Todas essas revoltas foram sufocadas, a maior parte ainda pelos regentes, mas 2 delas só foram sufocadas no segundo reinado, a balaiada no Maranhão e a farroupilha no Rio Grande do Sul. Em 1840 houve o golpe da maioridade e Dom Pedro II, filho e herdeiro de Dom Pedro I, assume o trono com apenas 14 anos de idade. Começa em 1840 o segundo reinado, o período que Dom Pedro II governa. Esse período é muito longo, vai de 1840 a 1889, são 49 anos de segundo reinado. Dom Pedro governou o Brasil dos 14 aos 63 anos de idade. E o que houve desse período? Surge o café, um novo produto do ciclo econômico brasileiro. Nesse período ocorrem as leis abolicionistas, o Bill Abner, a Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei do Sexagenário, até finalmente a Lei Áurea, que abolia definitivamente a escravidão no Brasil. O Brasil se envolveu em conflitos com países vizinhos, a guerra contra Oribe no Uruguai, Rosas na Argentina, a guerra do Paraguai contra Solano Lopes. É o período da entrada maciça de imigrantes no Brasil. É o período que o Brasil incentiva a indústria, surgem as ferrovias, a modernização do Rio de Janeiro. Então é um período de grandes transformações no cenário político, econômico e social do Brasil. E o segundo reinado conclui-se com o golpe republicano de 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca lidera um grupo de militares e civis, derrubando o imperador Dom Pedro II e assumindo o poder, implantando uma república presidencialista a partir de então, que é o regime que nós vivemos até hoje. Espero que tenham gostado, um forte abraço e até a próxima.